Muito bem, então eu vou convocar aqui a próxima mesa com o tema Meios Consensuais Extrajudiciais, Câmaras Privadas e OAB Concilia. Para presidir esse painel, convido a doutora Adriana da Rocha Leite, nossa amiga de Itapetininga. Ela é instrutora em mediação, certificada pelo CNJ, advogada, escritora, pedagoga, mediadora judicial e privada, sócia da Lex Mediare, Câmara de Mediação e Estudos, presidente da Comissão de Métodos Adequados e Soluções de Conflitos da OAB de Itapetininga. E uma colega muito ativa na nossa comissão, sempre presente nas nossas reuniões. Bem-vinda, Adriana, é um prazer te ver, como sempre. E compondo o painel, Dr. Joaquim de Paiva Muniz, em pessoa, não online, sócio-administrador do Trent Rossi Watanabe, advogados, presidente do CONIMA, que é o Conselho das Instituições de Mediação e Arbitragem, e também presidente da Comissão de Arbitragem da OAB do Rio de Janeiro, diretor também de arbitragem do CBMA, autor de livros como Curso Básico de Direito Arbitral e Manual de M&A. Seus cursos são muito bons. Né? Compondo também a mesa, a doutora Cristiane Beirotti, advogada especializada na área de resolução de conflitos empresariais e arbitragem, mediadora certificada pelo ICFML, como todos ou muitos de nós aqui, nosso querido ICFML, fundadora e coordenadora do grupo Café com Mediação. Quem não conhece o Café com Mediação tem que conhecer. Faz um trabalho há muito tempo impecável na difusão dos meios autocompositivos. E compondo a mesa também nossa querida doutora Sônia Frugoli, advogada, administradora de empresas, mediadora judicial e privada das mais renomadas e competentes e vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Pinheiros e também presidente da Comissão de Justiça Restaurativa daquela subseção e também, não menos, relatora da 20ª turma do TED, aqui da OAB de São Paulo. Muito bom, Adriana, presidência da mesa, desse painel, é com você, fique à vontade. Alô, alô? Aqui, nesse aqui. Aí, fala. Agradeço, Zé, agradeço a presença de vocês. Farei uma autodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, cabelos grisalhos, 50 anos, 1,57 m, 60... Opa! Alguém se sentiu representado? Que bom. 63 quilos, aí vocês tirem as conclusões, 1,57 m, 63 quilos. Estou, nesse momento, usando uma blusa verde, um colar dourado com algumas bolinhas, um brinco dourado e um blazer verde com alguns detalhes prateados. Bom, é com muita honra que eu ocupo esse lugar à mesa, agradecendo imensamente a Fernanda, que sempre nos acolheu muito bem e que nos deu esse espaço, que possibilitou que, dentro da comissão, nós criássemos os múltiplos grupos de trabalho, e eu, como facilitadora do grupo de trabalho das câmaras privadas, agradeço aos colegas que estão aqui presentes, Mário, Malu... Oi, tem muita gente aí. E é com grande alegria que vejo alunos, parceiros, colegas de mediação, gente que eu já estou acompanhando há muito tempo. E confesso que é inevitável sentir emoção quando nós estamos aqui desse lado e olhando para tantos mestres e mestras.
porque a mediação ela tem essa característica de criar vínculos. Agradeço imensamente a Sandra, que não sabe a alegria que me deu quando fez o convite. Eu fiquei sem reação naquele momento. Como assim? Tive uma preocupação imensa, porque eu tinha uma audiência de instrução presencial, algo que eu praticamente já tinha até me esquecido que existia, e eu tive que pedir redesignação, justificando a minha presença no Congresso, e, felizmente, o juiz aceitou, deferiu essa mudança. Então, falar desse tema me é extremamente agradável, e quem me conhece sabe, mas eu não farei isso, eu falaria isso sobre o tema câmaras privadas durante horas, porque eu acredito firmemente nas câmaras privadas como um espaço multiportas para a advocacia. Um espaço de acolhida, um espaço diferenciado. E é sobre isso que vocês ouvirão, porque ainda existem muitas crenças limitantes a respeito da utilização das câmaras privadas. E o que nós queremos é deixar aqui uma reflexão para que essas crenças sejam superadas, para que vocês, colegas advogados e advogadas, utilizem sem parcimônia, sem moderação, esses espaços que estão lá para receber vocês. A Cris, nós já estávamos conversando sobre os temas, e me permita a liberdade de chamar de Cris. Depois de um tempo, não conseguimos mais falar doutor e doutora, mas ela certamente trará algumas abordagens que mostrarão essa trajetória, ela que está na mediação privada há muito tempo. Aproveitem, anotem, reflitam sobre cada fala. E, neste momento, eu passo, então, a palavra para o doutor Joaquim, que brilhe e venha ao palco, por gentileza. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui na OAB de São Paulo, que é a maior OAB do Brasil, e São Paulo sempre liderando, né? Até o próprio motor do Estado, e a OAB de São Paulo também. Eu vindo do Rio de Janeiro, que é outro estado exemplo, né? São os dois estados que lideram essa parte de mediação, que é extremamente relevante, né? E tanto assim que eu ia participar remotamente, fiz questão, não. Para estar nesse ambiente de mediação, para estar nesse ambiente da OAB de São Paulo, especialmente nessa administração, que é uma administração fora de série, faço o sacrifício, porque não é um sacrifício, é o prazer, né? É o prazer estar aqui com vocês, falando de mediação, é um prazer, casa cheia, sobre mediação, porque mediação realmente é uma mudança de pensar, uma mudança de cultura. Então, efetivamente, comunicação, estar com as pessoas, compartilhar experiências e pensar no caminho conjunto. E a mediação é essencial para a advocacia. Então, vindo para cá, preparando, vou falar da importância das câmaras, mas, no fundo, a gente está falando de duas coisas, três coisas. Por que a mediação é boa para a advocacia, já que a gente está na casa do advogado? Por que é boa para a sociedade? E por que é bom fazer a mediação institucional, comparado com outras espécies, né? O que é bom para a sociedade, não é muito difícil essa parte, né? Estou pregando para os convertidos, mas não só para a questão ética e a questão de resolver pelo diálogo, de evitar conflitos. E a questão de pacificação, que é importantíssima, né? Na nossa profissão, nós nós advogados são resolvedores de problemas. E o quanto a gente efetivamente resolve o problema, uma solução adjudicada, ou simplesmente nós prorrogamos o problema, né? Dizem que a diplomacia é a guerra por outros meios, né? A advocacia é a guerra por outros meios, mas continua sendo uma guerra, né? E a mediação é a pacificação. A gente não quer guerra, a gente quer pacificar. Mas, além disso, existe uma razão econômica. Por isso que eu falo para os clientes, não é só uma questão ética e moral, existe uma questão econômica, que a melhor solução só as partes vão saber. Uma questão jurídica também, porque quando você e a arbitragem de mediação, tem mediação também por questões patrimoniais, mas vamos pensar em questões patrimoniais, só as partes vão saber a melhor alocação, não vai ser o juiz vai decidir de acordo com a lei.
que seria o interesse, não de acordo com, desculpa, a lei, que seria a posição, e não com o real interesse. Só a parte sabe o seu real interesse, só a parte sabe dividir o bolo de maneira correta. Qualquer pessoa, o juiz é o melhor árbitro do mundo, não vai saber, porque ele não tem o dom da ubiquidade, ele não entra na cabeça das pessoas. Só o mediador pode hackear a cabeça das pessoas, porque ele tem essa liberdade, é que ele está agindo pelo bem das pessoas. Então, até do ponto de vista econômico, falando um pouquinho do lado econômico, é uma eficiência de Pareto, né? O Alfredo Pareto, o economista italiano, já falava que a melhor solução é aquela através de negócios feitos livremente. E a mediação leva esses negócios, leva as melhores soluções. Estava falando com um cliente ontem, agradecendo até uma mediação que foi feita por um colega de vocês, de uma coisa de obra super complicada, e disse, você tem que fazer isso nos seus outros pleitos também, porque arrumar uma solução assim, a gente arruma uma solução mirabolante, absolutamente impossível de ser feita através de uma solução de judicata. Mesmo o melhor árbitro do mundo não vai achar uma solução mirabolante, porque ele tem que seguir a lei. Ele está para resolver o problema, mas a lei, de certa forma, é uma armadura que ele tem, é uma corda que amarra as partes. A gente só rompe essa corda através do diálogo, e a mediação é digamos assim, é o álcool, o acendedor do fogo que vai nos aquecer. Então, é bom para a sociedade e é bom para a advocacia, excelente advocacia. Primeiro que a gente está inserido na sociedade. Se a sociedade não vai bem, a advocacia não vai bem. Nós não podemos pensar, só porque nós somos uma profissão bem-sucedida, que nós estamos alheios a uma sociedade. Uma sociedade doente gera uma advocacia doente. Então, quanto melhor funcionar a nossa sociedade, melhor vai ser, nem que seja indiretamente, para a advocacia. Uma sociedade com essa quantidade de conflitos, né? Uma sociedade que a gente comemora ter saído de 100 milhões de processos para 85 milhões, a gente comemora. A gente comemora. Quer dizer, a gente conseguiu um feito, a gente mudou um CPC, a gente faz precedentes, a gente faz todas essas jornadas, esses mutirões para diminuir 15%, ainda ter a maior quantidade de processos do mundo. O sistema não é bom para ninguém, por isso que não é bom para o juiz. Eu parei há muito tempo ao ver um juiz julgando 200 processos por mês, eu parei de falar mal de juiz, porque eles são colegas desse infortúnio. Os nossos colegas advogados estão sofridos e estão bem assistidos aqui pela OAB, mas para esse sistema que gerou uma massificação de processos mal remunerados, que os advogados são mal remunerados, esse sistema não pode continuar assim. E a mediação é uma maneira de levar isso para um nível melhor, de levar para um novo nível de eficiência, um novo nível de justiça. Afinal, nós, advogados, nós temos que lutar aqui pela justiça. Todos aqui afogados em processos, na maioria das vezes, mal remunerados, e ainda com o desafio da inteligência artificial. E aqui, bom ter a Cris, que é das grandes estudiosas do assunto, que ela vai, essa advocacia pouco remunerada, tem uma má notícia aqui, não deveria estar falando isso aqui na casa do advogado, vai piorar. Vai piorar com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai fazer as petições que nós fazemos hoje, aquelas repetitivas. A inteligência artificial vai fazer a sentença do juiz, então o seu trabalho como advogado é avisar para o juiz que aquilo não é o padrão. Vai deixar de ser defender o seu caso e passar a ser, olha, meu caso é diferente daquela sentença que a inteligência artificial faz automaticamente. A gente vai a dificuldade que a gente tem com o recurso especial e recurso extraordinário vai começar na primeira instância, que é o juiz perceber que seu caso é diferente, que não é alt-shift del, e sair a sentença e nem saber o que está acontecendo. Agora, a mediação abre um campo de trabalho imenso para o advogado, porque uma coisa o computador não faz, desculpa o inglês, é soft skills, são as habilidades e competências. Certo tipo de análise crítica já está comprovado que o computador não faz. E a questão da empatia, a questão de entender como funciona o ser humano, se colocar, o computador não vai, e vai demorar 50, 100 anos para chegar ali. Então, esse trabalho da mediação vai continuar existindo e
vai ampliar. Então, é interessante para a advocacia incentivar a mediação, porque nós teremos menos advogados e mais mediadores, porque conflitos existirão, sempre existirão. A questão é como você resolve, a maturidade que a sociedade tem para administrar esses conflitos. Pela guerra, pelo uso da força ou através do diálogo. E, para ser através do diálogo, você precisa do mediador, e ele é insubstituível pela máquina. Tanto que todas essas questões ali, quem vê essas coisas artificiais que eles fazem, você vê que a própria figura feita é meio estranha. Né? Quem viu aquele filme Cats, ali, com aqueles gatos, pensei que fosse um filme de terror, é musical. Mas é isso, a questão eletrônica, ele não tem empatia, não tem aquela ligação humana. E, para o advogado, é excelente, por 2 motivos. Em primeiro lugar, nós estamos inseridos numa situação econômica. Então, se o cliente tem sucesso, você pode cobrar. Uma coisa interessante, a Cris estava me lembrando, trabalho das OABs, inclusive da OAB daqui, da OAB do Rio de Janeiro, está no Código de Ética da Advocacia, quando foi renovado na década de... acho que foi 2014, me lembro que teve reunião até no meio de jogo de Copa do Mundo, dizendo que você não pode reduzir por ter usado o meio adequado de solução de conflito. Então, se a gente leva, através da mediação, o cliente para o sucesso, a gente tem que ser remunerado tal qual o sucesso judicial. Até porque a ação judicial é rasgar dinheiro. Tem aquelas estatísticas, na última vez que eu vi, cada processo, depende de quem faz, entre R$ 1.500 e R$ 2.100. O processo judicial é rasgar dinheiro. Se você evita que rasgue dinheiro, vai sobrar mais dinheiro para pagar o advogado. Num processo, ao invés de pensar em sucumbência, que é ótimo, nós todos adoramos sucumbência, mas pensar em remuneração do advogado, que está em linha com o Código de Ética, se ele conseguir levar o conflito antes de julgamento. Isso está em linha, repito, com o Código de Ética e é economicamente o mais razoável. O cliente vai pagar, o cliente paga muito mais feliz um bom acordo que uma ação judicial, mesmo que ele ganhe, mas não ganhe tudo que ele pense, porque ele sempre tem aquela questão de validação, que é o passo que, quando ele tomou a decisão, ele está de acordo com a situação, você realmente resolveu o conflito. Então, para a advocacia, existe um mercado grande como mediador, existe um mercado grande como advogado, porque aí nós recebemos, através do sucesso, e temos que pensar essa loucura do processo judicial demorar 10, 12 anos, então nós vivemos da sucumbência, mas sucumbência é essa que demora muito, e por isso que os nossos advogados recém-formados passam necessidade, porque ninguém consegue sustentar numa advocacia contenciosa que vive de sucumbência ou vive de pagamentos pequenos, e você só vai começar a receber com 12, 13 anos de formado, você fazer processos mais rápidos ou pré-processos através de mediação, abre um mercado de trabalho grande, não só como mediador, como advogado, sem contar a própria constituição de sistemas é extremamente benéfica. Quando você faz o sistema multiporta, que você tem uma crise, ou você tem uma demanda repetitiva, quando você abre uma porta, na verdade, você gera mais trabalho. Isso está aprovado na arquitetura. Tem uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, não abram mais ruas. Que as pessoas abrem, já está aprovado. Se você abrir mais ruas, vamos pegar aqui no centro de São Paulo, não tem onde, mas se fosse abrir mais ruas, ao invés de reduzir o trânsito, é aumentar o trânsito, porque as pessoas iam botar mais carros naquela rua. O que isso tem a ver com a advocacia? No momento que você gera esses sistemas de solução de conflitos, seja o sistema de solução de crise, ou a empresa ter esses sistemas, já que está a crise também, aqui os online dispute ODRs, né, que você diz, está aqui meu sistema, você pode botar o mesmo, as empresas terem sisteminhas ali dos seus conflitos, isso vai aumentar, vai diminuir significativamente o número de processos judiciais, mas vai aumentar muito os procedimentos.
de mediação, de conciliação, e vai aumentar muito a demanda para o advogado. Então, de vez do advogado ficar preso no processo judicial, que é uma armadilha, refém do processo judicial, somos todos reféns, eu falei dos juízes, nós advogados, servidores de justiça, todos os processos reféns de uma situação teratológica. Vamos tomar os partes, né? Vamos tomar a liderança da nossa vida, porque fazendo esses sistemas os sisteminhas das próprias empresas, o mesmo online dispute resolutions, em caso de crise, fazer comitê de resolução de crises, é bom para todo mundo, inclusive, ou principalmente para o cliente, mas excelente para nós, advogados, que abrem. São mais carros ali para a gente, nós somos flanelinhas desses carros, né? Mas vai ter mais carro na nossa... É melhor ter um pedágio numa via que anda, né, do que hoje em dia nós temos um pedágio numa via engarrafada, que quase não passa carro, que é o processo judicial. Se decide, o processo demora muito. E onde é que estão as câmaras ali? As câmaras têm uma função extremamente relevante. Historicamente, quem pensa e quem discute e quem promove os meios adequados de solução dos conflitos são as câmaras, são quem a gente chama lá no CONIMA, que eu sou presidente das IMAs, instituições de mediação e arbitragem. Você vê o avanço no Brasil, se vê muito CANCE-CBC, Fiesp, CBMF, GV, e cada um nas suas coisas, internacionalmente, o trabalho feito pela CCI. Porque as câmaras têm a estrutura e têm as pessoas, aquelas pessoas estão pensando naquilo 24 horas por dia, então elas vão incentivar os debates acadêmicos, vão ter os problemas, vão incentivar as soluções. Ainda por cima, num regime que a maioria delas é sem fins lucrativos. Então, muitas vezes ela não tem sobra de caixa, a vida é assim, mas quando tem sobra de caixa, elas vão gastar em seminários, trazendo palestrantes internacionais. Você vê investimentos muito grandes, pessoas que nunca se pensou que viessem no Brasil, e grandes câmaras trouxeram aqui para mediação e arbitragem. Além disso, você tem certas vantagens da mediação institucional. Olha só, coisa lápis freudiano aqui. Da mediação institucional comparada, por exemplo, uma ad hoc ou uma judicial. Em primeiro lugar, se a gente está pensando, tem uma questão até eu começaria de uma questão conceitual. Mediação é expressão de vontade e consenso. Você escolher uma câmara, escolher um mediador, está totalmente aderente e alinhado ao que é a mediação. Você ter mediações e já te diz, olha, esse vai ser seu mediador, e isso vai ser o perfil, de alguma maneira já vai contra um pouquinho o espírito no Instituto. Em segundo lugar, a existência de várias câmaras com várias especialidades é uma beleza que te faz escolher a pessoa mais adequada. Você tem a Cris trabalhando na Mediarb RB, especializada em recuperação judicial. Você tem empresas especializadas em energia, você tem mediadores especializados em família. Isso é uma beleza. Só essa judicial que te dá essa especialização. Eu me sinto, às vezes, quando estou nas reuniões com o Nima, como se tivesse, vou fazer uma citação de carioca, no Rio Gastronomia, que agora estou fazendo São Paulo Gastronomia, né? Aquele lugar que você tem, puxa vida, eu tenho 50 restaurantes maravilhosos, aí, logicamente, que eu passo mal, que eu quero comer em todos. Mas é isso, eu vejo com o Nima, eu quero ser cliente de todos, porque você olha, que coisa maravilhosa, e daqui a pouco você olha para o lado, que outra coisa maravilhosa, cada um do seu jeito. E nós temos que dar essa opção para essa judicial, te permite essa especialização, essa escolha e essa aderência que vai dar a legitimidade, além de permitir a questão da cláusula escalonada, que é extremamente importante, né? Eu brinco com a minha querida Fernanda Levi que a arbitragem e mediação é Sandy Júnior, mas vocês dizem que são a Sandy, né? Que é mais bonita do que o Júnior, né? Mas, de certa forma, são dois artistas hoje que são separados, o existe Sandy sem Júnior. Mas vamos dizer que a Sandy e Júnior fizeram mais sucesso juntos. Você vender para alguém
uma cláusula escalonada, né? Você convencer a pessoa a escolher uma cláusula escalonada, é mais fácil escolher uma cláusula só de arbitragem e outra de mediação. Então, a arbitragem institucional fomenta a mediação institucional. Quer dizer, vamos usar as plataformas que já existem, que são os próprios escritórios de advocacia que regulamentam essas cláusulas, para fazer propaganda das câmaras, até porque eles podem não conhecer a Câmara para mediação, mas conhecem a Câmara para arbitragem. Então, se faz arbitragem bem, vai fazer mediação bem, vai fazer dispute board bem. Aliás, eu vou entrar numa coisa que não tem nada a ver, a experiência no Brasil de dispute board. O único lugar do mundo que se faz dispute board institucional no Brasil, a pedido dos clientes. Porque o cliente está acostumado, eu quero ligar para alguém da secretaria, eu quero saber onde é que está guardado os autos, eu quero receber uma coisa. Quer dizer, o brasileiro gosta do trabalho, ele não é que paga, que ninguém paga com gosto, mas ele vê valor no trabalho. E existe várias arbitragens supostamente ad hoc. Você diz, eu não preciso de uma instituição, que eu vou escolher o mediador. Mas a gente vê até no próprio CONIMA que vários mediadores, na verdade, são IMAs, são instituições, o que é a coisa mais comum no mundo, porque o que está acontecendo na mediação é o que aconteceu com a advocacia 2000 anos, que antigamente você ia procurar o advogado, você vai procurar o Dr. Cazu. Mas, com sucesso, você diz, não é uma coisa pessoal. Quer dizer, é pessoal, tem intuito persona, mas, na verdade, para você ter um alcance grande, você precisa de uma estrutura. Então, na verdade, quando você está procurando um mediador, é natural que esses grandes mediadores vão formando outros grandes mediadores, que você vai formando uma instituição, que você vai formando o que a gente chama de IMA. Como também é natural que o Fasano começou com restaurante, hoje tem restaurante, hotel, porque quem presta serviço de qualidade vai ter demanda e vai formar muita gente que vai trabalhar com ele e se estrutura. Foi isso que aconteceu com o escritório de advocacia, que antigamente era só o doutor fulano, e hoje em dia são estruturas grandes. Através das estruturas grandes, que a gente garante uma grande qualidade de serviço, que todo mundo que está sobre aquele chapéu são pessoas que, além dos treinamentos, que essa é uma grande beleza que a gente tem na mediação, que é a obrigatoriedade de formação específica, mas a formação específica, parte dela, através de seguindo o treinamento prático sob supervisão. E tendo dentro de uma estrutura, você garante que a qualidade daqueles nomes que estão na Câmara vai se espraiar por todos os seus discípulos. E é assim que se fez as oficinas de ofício, é assim que se fez as grandes escolas de pintura, e é assim que se fez as grandes escolas de mediação, que também é uma arte. Lidar com o ser humano é uma arte, então vamos aqui incentivando essa arte. Obrigado. Gratidão, doutor Joaquim. A sua fala me fez lembrar de alguns comentários que normalmente ouvimos dos colegas, de experiências ruins com a mediação. Eu fui lá, já começou perguntando acordo, nós tratamos muito disso durante esses 2 dias, e aí a sua metáfora em relação aos restaurantes me fez pensar. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo são 65 câmaras privadas credenciadas. Então, temos só aí 65 restaurantes para experimentarmos. Eu acho que algum deles você vai gostar do sabor, do cardápio, não é possível. Mas, além desses restaurantes, tem os outros, porque não há obrigatoriedade de credenciamento no Tribunal de Justiça. E muitas câmaras, inclusive, não quiseram mais manter o credenciamento, porque elas atuam de forma totalmente independente. E as câmaras privadas são empresas. E, como empresas, elas têm um objetivo diferenciado, de ter, sim, uma equipe formada, qualificada, porque ela vende o seu trabalho. E lá na Câmara Privada, os mediadores têm essa preocupação também, porque sabem que um trabalho bem feito gerará uma indicação posterior. E, nesse sentido, eu comento que, às vezes, escuto mediadores dizendo que eu não me importo muito quando eu estou fazendo mediação no Sejusc, porque, afinal, eu vou ganhar R$ 78. Agora, eu digo, uma mediação bem feita
vai mudar isso. Porque, às vezes, nós também não podemos perder esse foco de que a nossa atuação tem uma repercussão direta na remuneração que recebemos. E um trabalho bem feito no Sejusc, aquela pessoa que está lá, talvez até pro bono, ela vem do nosso trabalho, ela pode... Porque eles vão nos procurar nas redes sociais. Nós não precisamos fazer propriamente uma propaganda. Viram o seu nome, gostaram do seu trabalho, como aconteceu aqui no Congresso nesses 2 dias, os palestrantes que aqui estiveram já receberam muitos seguidores nesses 2 dias. Nós estávamos conversando isso. Por quê? Porque a fala convenceu. Porque eu quero conhecer o seu trabalho e eu quero seguir você. E aquilo que nos une tem que ser realmente para nos fortalecer. Então, essa sua fala mostra o quanto estamos em sintonia de oferecer para a advocacia um local diferenciado. E mais que isso, colegas advogados, principalmente para os não convertidos, que, infelizmente, não estão aqui. Na medida que as câmaras privadas, de fato, desenvolverem o seu papel e terem a remuneração adequada, o retorno financeiro, porque não é pecado ganhar dinheiro com a mediação, às vezes parece que é, mas, a partir desse momento, as pessoas que também são advogadas e atuam na mediação deixarão de ser concorrentes. Eu já fiz esse levantamento. 92% das pessoas que são advogados e também mediadores me disseram, da pesquisa que eu fiz, que elas deixariam a advocacia se a remuneração na mediação fosse suficiente para elas. Então, colegas advogados, vamos utilizar a mediação, reduziremos aí a nossa concorrência e conseguiremos oferecer ao nosso cliente um trabalho totalmente diferenciado. Então, passo a palavra agora para a Cris, que vai trazer um cenário muito mais amplo, e a ideia nossa foi exatamente isso, de trazer experiências exitosas das câmaras privadas, instituições privadas, como um espaço diferenciado para a mediação e para a advocacia. Cris, a palavra é sua. Agora sim. Agora sim. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite na pessoa da nossa presidente Fernanda Tartucci, dessa comissão aqui especial de soluções consensuais de conflitos, e também agradecer a Sandra Baia, que me fez o gentil convite, a porta-voz do convite, aqui dando as boas-vindas para todos os advogados que estão aqui nesse congresso também, e os nossos membros da comissão, que eu tenho o privilégio de trabalhar também, e ao lado da Adriana, que é a nossa presidente do núcleo, né, de comissão de câmaras privadas, né, de trabalho. Uma alegria também dividir aqui com o Joaquim Muniz, que já, falar depois do Joaquim Muniz, ele já falou boa parte da importância, né, que ele vivencia das câmaras, porque, como presidente do CONIMA, congregando todas essas câmaras em boas práticas, então, falar depois dele é sempre um desafio. E da Sônia também, minha grande companheira de várias comissões, também lá do CONIMA, do IMAB também. Então, me coube falar da importância das câmaras privadas de mediação. Esse tema é muito caro para mim, sobretudo porque esse ano eu completo 20 anos atuando, colaborando com câmaras privadas de arbitragem de mediação. Até aqui, antes de começar aqui o congresso, eu fui abordada, né, para falar, puxa, você trabalha tanto tempo, né, eu tenho uma câmara, como que você vê esse mercado? Como é importante nós, advogados, nós mediadores, estarmos abertos para o novo, né? Que é uma coisa que o Joaquim trouxe aqui, né? A gente vai ser desafiado por inúmeros problemas, inúmeros conflitos, né? Inclusive a inteligência artificial, mudanças climáticas, guerras, né? Todos esses conflitos. E na minha trajetória, que trabalhei na primeira Câmara de Arbitragem do Brasil, quando só tinha 3 procedimentos, né? Fiquei 11 anos ali. Trabalhei em 2018 na primeira plataforma de mediação online antes da pandemia, quando eu não imaginava que a gente ia sofrer essa pandemia e que nós íamos ter que verter os procedimentos para o ambiente online. Quando eu fui trabalhar também com câmaras privadas especializadas em reestruturação por
conta da mudança da lei de recuperação de empresas, que trouxe uma possibilidade ali no artigo 20 de cautelares para as empresas que estão em dificuldade, oferecer a mediação como medida para obstar ali, durante um período de 60 dias, execuções, para que elas pudessem tentar se soerguer e não tivesse que entrar no judiciário. Como a gente precisa ser aberto para o novo. E foi interessante, até a gente comentando aqui, eu e o Joaquim, antes de começar esse painel, eu falei que ontem, né, mesmo, assisti uma apresentação de uma inteligência artificial voltada para o mercado de arbitragem, que faz ali tradução em tempo real, do grego para o árabe, de sentenças, tem ali toda a sorte de base de sentenças que são sigilosas, de câmaras anonimizadas, que vai assim desafiar extremamente o nosso trabalho enquanto advogados, né? Como a gente precisa estar aberto para esse novo. E dentro desse novo, né, a gente com a quantidade de processos que a gente tem, né? A gente tem mais de 80,3 milhões de processos, um gasto com o judiciário de 1,2% do nosso PIB. Como a gente precisa pensar em medidas sustentáveis para o judiciário. E as câmaras privadas são essa porta, são essa medida para ajudar nesse trabalho de sustentabilidade. Eu gostaria até de colocar aqui nessa apresentação lá da inteligência artificial, perguntaram para a própria inteligência artificial como vai ser o advogado do futuro. E a inteligência artificial respondeu: o advogado do futuro é aquele que abraça a inovação, adquire habilidades multidisciplinares, mantém uma mentalidade adaptável, preparado para prosperar em um cenário em constante evolução e cada vez mais competitivo. Então, como nós precisamos olhar que os desafios, não vai estar fácil para ninguém. Então, diante dessas novas tecnologias, desses desafios que vão trazer para a gente, seja de polarização política, guerras, nós, advogados, temos que trazer o quê? Respostas rápidas e eficientes para os nossos clientes e para as empresas. É isso que vão procurar de vocês. Uma pessoa multidisciplinar que resolva problemas. O advogado que começar agora a olhar para interesses vai ter um campo gigantesco. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai ser desafiado com a inteligência artificial e no uso tanto de sentenças, como até o Joaquim trouxe, no uso na decisão, né, e também no trabalho da advocacia, em que a máquina vai estar ali também sendo senhora da nossa vida. Nada melhor do que ter controle da nossa vida. E como é que a gente tem controle da nossa vida, né? Como advogado pode ter controle das decisões, quando a decisão parte das próprias pessoas. E com a negociação direta, com as habilidades de uma negociação direta, a conciliação e a mediação como um canal importante para esse acesso à justiça, essa ordem jurídica mais justa, em que o mediador imparcial e independente, com suas habilidades, vai ali ajudar que as tensões da negociação direta sejam amenizadas, trazendo uma porta diferente, vai ser essencial nesse momento. E qual a importância das câmaras privadas? Eu queria destacar, antes de começar nessa parte da organização, de procedimentos, eu gostaria de colocar para vocês que as câmaras privadas, sobretudo, elas são um importante polo de conhecimento. Elas vão ajudar vocês a abrir essa porta criativa para o novo, esses métodos diversos de resolução de conflitos, que muitas vezes os advogados que até então não foram preparados, por exemplo, estou dizendo tudo isso para que, na época que eu me formei, que foi no século passado, gente, eu não imaginava que eu fosse vivenciar isso tudo, ou seja, trabalhar 20 anos em câmaras privadas. Era uma profissão que eu nem imaginava ter, por isso que nós precisamos ter esse olhar para o novo. E dentro disso, né, com essas novas tecnologias, essa ferramenta da inteligência artificial, a gente precisa estar cada vez mais
trazendo respostas rápidas para a resolução de conflitos. E as câmaras são essa porta, esse polo de conhecimento. Por quê? Porque, como disse o Joaquim, faz congressos, eventos. Agora está tendo uma competição de uma câmara muito interessante, está tendo agora no polo lá em Minas, né? Competição de arbitragem, de mediação. Então, é um lugar que os advogados podem, sim, se aproximar, porque tem um networking muito importante para conhecimento, para abertura desses diversos métodos de resolução de conflitos. Também, trazendo, além dessa parte do polo, né, de conhecimento, né, de abertura, o primeiro local ali onde vai auxiliar o conhecimento desses métodos adequados de resolução de conflitos, investir em métodos adequados de resolução de conflitos em câmaras privadas, traz enormes benefícios. Por quê? Porque as câmaras privadas, elas trazem, primeiro, um engajamento com essa abertura dessa porta para convidar a pessoa, por exemplo, para uma mediação, para escutar a pré-mediação. Vocês imaginem, o empresariado, por exemplo, já negociou, já teve ali algumas questões que estão ali, não estão confortáveis, então já estão desgastados. O engajamento, você trazer para essa escuta ativa da pré-mediação, é uma câmara privada que vai auxiliar com essa organização. Então, ela facilita muito, principalmente quando tem questões de múltiplas partes, nesses casos de grandes reestruturações de empresas. Traz também uma organização. O regulamento das câmaras assegura uma estrutura clara, uma fluidez, né? Quem paga a conta, quanto tempo vai durar o procedimento, se vai assinar um compromisso, quando vai assinar aquele compromisso. Então, traz toda uma estrutura para que você trabalhe, ou seja, deixe o mediador brilhar, né? Então, a câmara ali, eu lembro do professor Luiz Olavo Batista, que falava que o árbitro e os mediadores, né, eles vão percorrer o regulamento, que é uma estrada, né, que os regulamentos são uma verdadeira estrada por onde o árbitro percorre, né, e aqui a mediação também, né, com os regulamentos, é uma grande estrada por onde o mediador vai percorrer. Então, ali vai ter todo o procedimento de quem vai recolher, quando vai assinar o compromisso, quem vai pagar os custos da mediação, como vai ser, em caso se você precisar impugnar um mediador. Então, traz ali uma tranquilidade para o trabalho do mediador, uma fluidez, uma celeridade do procedimento com essa organização, porque a secretaria bem formada ali de uma Câmara vai fazer as ligações, organizar as agendas, principalmente quando há múltiplas partes. Traz eficiência e rapidez, né? Porque nas câmaras privadas, há inúmeros especialistas, muitas vezes já listados, né, com a sua capacitação, em que vocês conseguem verificar os currículos. E uma economia, as câmaras também trazem os custos transparentes. Se vocês verificarem, muitas câmaras privadas, e até comparar mesmo com os honorários do Sejus, que aqui em São Paulo nós temos a resolução 809 de 2019, é isso mesmo, que tem os custos, né, de mediação para as diversas etapas. Se vocês compararem, joguem lá nas câmaras privadas, um valor, por exemplo, uma mediação de R$1 milhão de valor envolvido no Sejusc e nas câmaras privadas, que muitas vezes contam com plataformas que auxiliam nesse engajamento e na organização. Vocês vão verificar, pasmem, que os valores são até melhores. Então, as câmaras especializadas, né, trazem uma maior eficiência, sobretudo nesses casos de múltiplas partes. Nesses casos, por exemplo, de reestruturação, né, que tem lá a Lei de Recuperação de Empresas, no artigo 20, ela menciona que a mediação precisa ser em até 20 dias. A lei de mediação também menciona em 20 dias, né? Mas é um espaço muito curto de tempo para múltiplas partes. Como é que você consegue engajar e trazer para ouvir a pré-mediação múltiplas partes nesse curto espaço de tempo? As câmaras privadas, elas podem sim, com o seu regulamento, fazer com que isso fique viável. E hoje é muito viável, a gente já vê diversos exemplos homologados no judiciário.
Além dessa economia, né, que essa economia vocês podem verificar sempre comparando os custos da mediação, importantíssimo também trazer o que o Joaquim colocou aqui, que o advogado que atua na mediação e resolve mais rápido os seus conflitos não pode ter redução de honorários, né? Então, resolve mais rápido com eficiência, os honorários são devidos, sim. Então, é um campo gigantesco para os advogados, não só enquanto se capacitar como mediador, mas hoje a gente já vê nas câmaras privadas de mediação o advogado negociador, que ele vai fazer um papel completamente diferente do que ele fazia no judiciário. Enquanto ele está no judiciário pensando no pedido, na causa de pedir, nas provas, na mediação ele está com foco nos interesses, na análise econômica do direito, quanto tempo aquela demanda vai demorar. Então, entendendo ali quais são as conexões que as pessoas têm e que podem gerar valor. Então, quando os recursos são escassos, conhecimento, parceria, gera valor. E os advogados precisam estar atentos a esses valores. Então, cada vez mais, olhando esses valores, o advogado participa, está mais próximo da realidade da empresa. O advogado deixa de ser um custo para uma empresa, por exemplo, para ser um valor. A gente vê várias empresas hoje em dia que têm um núcleo de resolução de conflitos, em que o advogado deixa de ser a parte, como o litigante, né, de litigation, como de resolução de conflitos. Tá até, o Joaquim estava mencionando aqui, tem vários escritórios hoje em dia que se denominam, né, escritórios de resolução de conflitos, né? Então, não só o que vai para o judiciário, mas de resolver conflitos como um todo numa negociação, numa mediação. E nas grandes câmaras hoje, principalmente na parte de reestruturação, vêm também as equipes que atuam em arbitragem nas câmaras, porque, como disse o Joaquim, né, essa coisa do Sandy Júnior, acha que fala, bom, é melhor eu ir com a minha equipe da arbitragem também para a área de reestruturação de empresas, porque se eles já estão habilitados com câmaras, habituados com câmaras, vou trazer a minha equipe também. Então, vem as duas equipes. Então, a gente vai sentir que cada vez mais vai abrir um campo gigante para os advogados, para a negociação, a olhar interesses. E também é importante para o advogado olhar as cláusulas de resolução de conflitos. Um ponto importante que a Sandra me pediu, endereçou aqui para eu abordar também, né? Como é importante a gente desenhar a melhor forma de resolução de conflitos. E dentro disso, quando a gente for escolher câmaras, né, pensar nas câmaras que têm um custo compatível com o tipo de contrato que você tem, com a especialidade que você vai precisar, para que vocês não tenham uma experiência que não seja bacana. E aí, olhar também, né, nessa resolução de conflitos, pensar que, dentro desses desafios que a gente vai ter, de condições climáticas, de inteligência artificial, como vai ser importante a manutenção das relações duradouras, e dentro da manutenção dessas relações duradouras, o papel da mediação nessa redação de cláusulas de resolução de conflitos. Não deixar essa cláusula para meia-noite, a última cláusula da estrutura daquele contrato, né? E destaco aqui, olhar também, quando vocês vão escolher as câmaras, principalmente olhar para o CONIMA, que é a entidade que o Joaquim é o presidente, porque o CONIMA ele congrega as principais câmaras de arbitragem e mediação em torno de boas práticas. Então, se eu estou na dúvida que câmara escolher, olhem lá no CONIMA quais são as câmaras ali cadastradas, porque elas estão ali já garantidas com boas práticas, porque o próprio CONIMA faz também esse controle e... Exatamente. Faz esse controle e vocês também, se tiverem qualquer tipo de problema, podem colocar para o CONIMA que tiveram qualquer problema com relação a essas câmaras. Então, é extremamente importante olhar se essas câmaras estão credenciadas no CONIMA e, principalmente, os serviços de secretaria, porque serviços de secretaria também traz uma maior flexibilidade, claro, de atendimento. O Joaquim destacou aqui como que no nosso país a gente
dá valor a ter alguém que atenda o telefone do outro lado, né, que preste um bom serviço. A gente sabe que aqui no Brasil a gente costuma prestar bons serviços em restaurantes, em todo tipo da nossa economia, né? Então a gente recebe bem, a gente caloroso. Então o modelo de estrutura de secretaria do Brasil, ele é um modelo que é admirado no mundo inteiro. Então, ele ajudou muito o modelo de secretaria à expansão da arbitragem do país internacionalmente. Muitas câmaras internacionais hoje têm como inspiração câmaras brasileiras, e para a mediação não é diferente, né? Principalmente envolvendo essas múltiplas partes, né? Então, vira um modelo muito importante, as secretarias ajudam nesse engajamento de múltiplas partes. Então, olhar aqui, que eu queria deixar de palavra final, é que as câmaras privadas, elas são essenciais para o acesso à ordem jurídica justa, para contribuir para o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, de paz, justiça, instituições eficazes, para a gente utilizar o judiciário de uma forma mais sustentável, deixando o judiciário com aquilo que realmente precisa. E os advogados se aproximarem dessas câmaras e olharem esses serviços, vão encontrar ali as diversas portas e conhecimento para utilizar esses métodos mais adequados de resolução de conflitos. Muito obrigada. Gratidão, Cris. Cada vez que a gente ouve falar de um tema que a gente gosta, a gente quer ouvir mais. E eu queria deixar aqui uma mensagem para os colegas que têm câmaras privadas e que já conversamos ontem, conversamos hoje, o grupo de trabalho que há muito tempo, desde que a Fernanda disponibilizou essa possibilidade, tem trabalhado, escolhido nichos de mercado, de dizer para não desanimar. Vamos fazer aí uma força-tarefa, lembrando que o foco da mediação é sempre colaborativo, cooperativo e não competitivo. Se as câmaras se unirem, se fortalecerem, mostrando um bom trabalho, certamente nós conseguiremos atingir um público maior, além da advocacia, porque, como a Cris disse, existem as câmaras temáticas que não envolvem, inclusive, questões jurídicas, em alguns casos. Então, importa é que a gente não desista. E quem está um pouco desanimado, meio frustrado, vamos compartilhar aquilo que funcionou, porque aquilo que deu errado, todos nós temos experiências, mas se estamos aqui é porque nós acreditamos. E aí eu também quero deixar uma reflexão, porque às vezes eu escuto advogados dizendo que não vão porque a experiência foi ruim. Mas quem de nós na advocacia não teve uma experiência ruim com o juiz, com o cliente, com o promotor, com o advogado da parte adversa? Mas continuamos advogando. Então, que não seja, eventualmente, uma experiência negativa que nos afaste da mediação ou das instituições privadas. Ao contrário, não deu certo aqui, vamos buscar aquilo que corresponda às nossas necessidades e, principalmente, às necessidades dos nossos clientes. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, e é muito importante que nós compartilhemos isso de forma institucional. E, por isso, que eu estou, e no nome do grupo de trabalho, eu quero deixar esse agradecimento novamente para Fernanda Tartucci, Sandra, Zé, e a toda a equipe que possibilitou essa mesa, esse painel hoje aqui, tão necessário, até mesmo para mostrar que as câmaras de mediação privada existem e estão à disposição. E agora eu passo a palavra para a Sônia, que vai tratar de um tema que é de grande relevância também para a advocacia, porque, afinal, o nosso painel ele não está tratando exclusivamente das câmaras privadas. A ideia é tratar de outros espaços e outros formatos que podemos utilizar. Sônia, vem ao palco.
Obrigada, Adriana. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui. Primeiramente, quero agradecer, em nome da nossa presidente aqui, Fernanda Tartucci, o convite. Quero agradecer o convite especial também que foi feito pelo Marco Lorenzini. É uma honra estar aqui. E também homenagear aqui meus colegas dessa seleta mesa aqui, a Cristiana, a Adriana, nosso presidente do CONIMA, né, Cris, o Joaquim. É uma honra estar aqui. Bom, depois de tudo que foi dito, falar do AB Concilia, né, eu acho que temos bastante entusiasmo, né, porque a mediação e a conciliação, enfim, hoje falando da inteligência artificial, né, que está tomando conta, mas, como disse o Joaquim, como disse ontem também a Cecília, né, a inteligência artificial tem limites, porque ela não impõe a empatia não tem como, né? E eu acrescentaria, além da empatia, também um talento, né, no ser humano. O talento, acho que a inteligência artificial também não consegue superar, que todos nós temos. Falando da mediação, né, e da conciliação, o AB Concilia, né, eu acho que foi uma ferramenta à disposição do jurisdicionado para a solução rápida e eficaz do conflito. É um tema muito importante que a OAB tem, um tema muito caro para a OAB Concilia, esse projeto, esse programa. Ele foi instituído em 2013, foi aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura e foi criado pela subseção de Pindamonhangaba. Foi criado pela 52ª subseção, mediante uma parceria com o Poder Judiciário da comarca de Pindamonhangaba, aprovada pelo Conselho Superior da Magistratura em maio de 2013, e disponibilizada no Diário da Justiça também. Ele aprovou a implantação do projeto não só para Pindamonhangaba, mas sim para todas as unidades, né, quaisquer unidades judiciais que vierem a subscrever o convênio através da sua respectiva subseção da OAB. E esse foi um tema que foi crescendo. Hoje, nós temos, segundo as informações aqui da Secretaria de Comissões, 119 subseções. Eu preparei 3 slides, mas quando eu coloquei meu pendrive, deu um vírus. Então, nós improvisamos aí, contei com a ajuda do Rui, nosso colaborador técnico. Rui, por favor, você pode colocar aquele slide das subseções. Acho que está meio pequeno. Nesse slide, como foi improvisado, não constam as subseções de Pinheiros e Jabaquara. No que eu tinha preparado, eu havia inserido. Então, essas são as subseções que existem no projeto. Esse projeto, como ele foi criado, né, em 2013, embora tenha sido, após 2010, a Resolução 125, ele foi criado sem a figura do mediador. Então, apenas a OAB, a subseção, oferecendo um espaço para que os advogados, né, o advogado que entendia o acordo para aquele cliente, conversasse com o advogado da parte contrária e marcasse uma reunião nas dependências da OAB para tentar fazer o acordo. Todos nós sabemos, né, que o objetivo é pacificação social, menor onerosidade, agilidade, confidencialidade e o consenso do conflito. Esse consenso do conflito, ontem, como disse a Daniele, né, Chiuzili, ela trouxe para nós, até a Fernanda hoje citou, um consenso, uma palavra muito forte, né, que provocou uma reflexão em todos nós, eu acredito, muito séria, né, no sentido do consenso, né, muito importante para a pacificação social. As subseções, hoje, elas têm se interessado em inserir a figura do mediador. Esqueci, no início, quero agradecer a presença aqui de vários colegas aqui de subseções aqui presentes, que estão, inclusive, trabalhando para atualizar o projeto.
Nós temos os projetos em andamento que estão fazendo atualização entre a subseção da Bragança Paulista, São Bernardo do Campo, já foram projetos lançados com a figura do mediador. E várias subseções, dentre elas Ipiranga, Jundiaí, Ribeirão Preto e Santa Bárbara do Oeste, que estão implementando o projeto ou atualizando o projeto. Santa Bárbara é uma subseção que quer atualizar o projeto, está em trâmite também a atualização. Como foi falado até no ano passado ainda, né, nós iniciamos aqui para padronizar o projeto da OAB Concilia aqui na seccional, na central. Nós fizemos o projeto inspirado no projeto da subseção de Pinheiros e subseção de Jabaquara e encaminhamos para cá. Esse projeto está avançando bastante e tudo indica que ele vai ser aprovado nessa gestão. Fizemos a atualização do projeto, inserindo o mediador, inserindo a remuneração de acordo com a tabela 809, e está agora na diretoria, já passou pelo jurídico, está na diretoria para aprovação. Hoje, quando eu cheguei pela manhã, encontrei a secretária da Secretaria das Subcomissões, ela falou: doutora, vamos aprovar esse projeto ainda esse ano. Vamos preparar os formulários, quer dizer, bastante incentivador, né? Esperamos que isso avance e que consigamos aprovar ainda nessa gestão. Agora, deixa eu colocar aqui o índice de acordos que tem sido realizado pelas subseções é bastante expressivo. Ontem, na reunião aqui dos presidentes das comissões, a diretoria apresentou um gráfico que, no total, são 2.800, aproximadamente 2.800 acordos nas subseções. E essas 117 subseções não são todas que encaminham o relatório, porque mensalmente é encaminhado o relatório para a Secretaria das Subseções, dando a posição de agendamentos e de acordos. Eu fiz um gráfico aqui com deixa eu ver, esse daqui conseguimos fotografar. Tá, aparecendo. Então, eu coloquei só de janeiro a agosto. Veja a expressividade aqui, esses números com superávites, aqui janeiro com superávit, março com superávit, quer dizer, são agendamentos que são feitos pelo advogado e provavelmente vários processos. Então, esses indicam superávit, maio com superávit, junho, julho com superávit. Esse de janeiro a agosto dá um total de 800 acordos, só esse ano de 2024. Quer dizer, um número bastante expressivo. Isso tem crescido, a OAB, a diretoria tem dado muita importância, e isso, acho que a tendência é crescer cada vez mais com a figura do mediador, né? Agora, de maio para cá, eu pedi também as subseções que apresentam maior expressividade em acordos. Tá. De maio, a subseção de Bariri, ela tem realmente batido o recorde. Bariri, maio com 28, junho com 33, julho com 35 e agosto com 35 acordos. Na sequência, ali em maio, tem São Pedro, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Assis. Em junho, Assis, Aparecida. Julho tem Vila Prudente, bateu recorde com 50 acordos, Bariri 35, Matão, Mairiporã. Agosto também Bariri, Assis, Pindamonhangaba, Laranjal Paulista e Bragança. Bragança já está com um novo projeto, não sei se a Marcela está aqui, com a inserção do mediador.
Bariri representou, em maio, 30% do total de acordos de todas as subseções. Em junho, Bariri representou 56% de todos os acordos, de todas as subseções. Em julho, foi Vila Prudente, com 32%, e em agosto, Bariri, novamente, 38%. A expressividade está sendo bastante importante, né? Bastante importante, então a tendência é realmente crescer. Então, a responsabilidade nossa e o desafio, eu acho bastante grande, né? No sentido da qualidade da mediação, é uma mediação qualitativa, né? Quer dizer, a responsabilidade nossa do mediador, do advogado na mediação também, acho que é bastante importante, bastante grande nesse sentido, porque o importante é a qualidade. Hoje ouvimos também, né, a doutora Mônica aqui do Sejusc falar sobre as mediações. Então, acho que o OAB, enquanto uma instituição, né, privada e da advocacia, aprimorar, né, fazer com que os mediadores, né, façam uma mediação de qualidade. E é importante a capacitação, né, muito importante a capacitação, a atualização dos mediadores já capacitados. Em Pinheiros, nós trabalhamos com o pessoal da comissão, né, de mediação, para desenvolver as mediações. Falando um pouquinho do nosso projeto lá de Pinheiros, lá nós chamamos de OAB consensual. O projeto aqui reestruturado, novo, nós colocamos também a opção de ser consensual. Por que foi consensual? Porque quando nós fizemos, eu também preciso agradecer a Letícia, que é de Ribeirão Preto, que na época, hoje em Ribeirão, na época estava lá conosco, ela também foi uma das que auxiliou bastante na elaboração do projeto. A Isabela leva nossas homenagens a ela. E por que chamamos consensual? Aproveitando ontem a brincadeira que a Fernanda fez, né, com relação à negociação, à conciliação e à mediação, são o grau de parentesco que ela estabeleceu, né, no sentido de irmãs ou primas. Então, foi essa a ideia de nós chamarmos lá a OAB consensual. Quando nós fizemos o projeto aqui, a minuta, né, da reestruturação do projeto, a Fernanda falou, eu expliquei para ela, né, a mesma coisa, porque chamou consensual. E ficou consensual ou concilia. Mas, como nós temos também, enfrentando todo o Estado de São Paulo, então, a OAB concilia, na verdade, eu acho que cabe mais, né? Nós fizemos uma reunião em março desse ano, virtual, onde 70 subseções compareceram. A Fernanda participou, inclusive. E oscila bastante o interesse em função do tamanho da comarca. Essa foi a nossa preocupação, o tamanho da comarca, porque tem comarcas muito pequenas que, então, têm alguns problemas, né, de impedimento, de trabalho, de próprio trabalho do advogado, então, não tem tanto interesse nessa questão. Mas por isso que o programa também, o projeto, vai ser facultativo, né, não vai ser opcional, e também a implantação com mediador também é opcional, tá, não tem nenhuma obrigatoriedade. A seccional quer aprovar o projeto, a reestruturação, mas de forma sempre opcional para cada subseção. Como a mediação, né, já em 2015, através da lei, através do CPC, então há muitas subseções, muitas mesmo subseções interessadas, né, na figura do mediador. Então, é um desafio, né, um desafio nosso, e eu estou à disposição aqui para todos que quiserem alguma ajuda, implantar o sistema, mas eu acho que é importante a gente sempre pensar na mediação qualitativa a oferecer, né, porque vai da casa do advogado, da OAB, então é muito importante essa seriedade no trabalho, né, muito importante. Acho que seria isso, então. Muito obrigada.
Gratidão, Sônia. Eu olho o projeto da OAB Concilia como uma outra oportunidade para a advocacia e para a mediação. E eu compreendo que, embora não seja obrigatório, mesmo nessa reestruturação do projeto, que, aliás, foi de iniciativa de um juiz fazendo um projeto de negociação para advogados. Acho que isso merecia uma reflexão, uma provocação também. Mas eu vejo que, apesar da não obrigatoriedade, é importante que as comissões conversem. A comissão da OAB Concilia com as comissões de mediação ou advocacia colaborativa, enfim, as comissões, para que a gente faça esse trabalho conjuntamente. E eu tive essa experiência, Sônia, eu já compartilhei em alguns momentos, na presidência da OAB Concilia em Itapetininga, que, apesar do projeto não prever a presença de mediador, na presidência, eu acabava fazendo o papel de mediação e o resultado para a advocacia era muito bom. Sem contar que a remuneração era muito rápida, porque houve uma adesão 100% na época dos juízes de Itapetininga para liberar os honorários, que isso tinha uma implicação grande em relação ao projeto. Infelizmente, atualmente, Itapetininga não tem mais o projeto OAB Concilia e nós não conseguimos articular, porque temos hoje a comissão de mediação e temos a comissão de direito sistêmico, mas não conseguimos colegas que tivessem disponibilidade para a OAB Concilia, mas a gente não desiste. Então, agradeço novamente essa oportunidade, tenho certeza que as informações que a Sônia trouxe em relação aos espaços, assim como o Joaquim e a Cris, deixarão todos vocês mais animados para buscar outras referências e mostrar que a mediação ela é um mar de oportunidades e que nós precisamos aprender a navegar utilizando os barcos que precisamos. Às vezes é um barco menor, às vezes é um iate, quem sabe. É o nosso sonho. Gratidão. Muito obrigado, Joaquim, Cristiane, Sônia e Adriana. É um prazer ver a tua alegria presidindo uma mesa aqui no painel. Muito obrigado.